Ok, bom dia você que está ligado conosco, começando mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, nessa terça-feira, hoje, 14 de julho de 2020, em uma data como hoje na história, em 1996, no dia 14 de julho, há 24 anos, o ministro Raimundo Brito, de Minas e Energia, demitiu o diretor administrativo da Eletrosul, né, Centrais Elétricas do Sul, João Roberto Lupion. Ele foi suspeito de estar envolvido em corrupção nas obras da empresa. João Roberto Lupion é irmão do coordenador da bancada ruralista no Congresso Nacional, então deputado federal do Paraná, Belardo Lupion, do PFL. E também neto do ex-governador do Paraná nos anos 50, Moisés Lupion. Toda essa família aí envolvida nesse escândalo. E o dirigente da estatal na época, ele era suspeito de ter participado em negócios ilegais envolvendo a construção da usina hidrelétrica de Machadinho, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ele teria intermediado a venda de equipamentos para a hidrelétrica e aí se envolveu em todo esse escândalo. Em gravação de uma conversa telefônica com o fornecedor de uma empresa estrangeira, João Roberto Lupion conta que manobrou a concorrência de Machadinho e acabou incluindo empresas do conhecimento dele nos contratos ilegais. Daí então, mais um escândalo envolvendo uma família importante do Paraná, isso lá em 1996, no governo federal do Fernando Henrique Cardoso, 24 anos. Um bom dia para você, você que está chegando agora, você que está participando conosco, receba aí um abraço, né? Toda a nossa equipe, Haroldo Nascimento conosco aí nessa manhã também, mexendo aqui, modulando nos botões mágicos da Web Rádio Cidade Mix em mais uma edição do programa Na Vida da Cidade. Everton Moreira daqui a pouquinho estará conosco também. Temos muitos assuntos para tratar, né, nessa terça-feira, e incluindo entre esses assuntos a questão do novo ministro da Educação. Enfim, o presidente Jair Bolsonaro escolheu o substituto do Abraham Weintraub, que estava aí o cargo em aberto ainda, né, o Ministério da Educação estava com o ministro interino, né, o Antônio Paulo Vogel, e agora tem o seu titular na pasta. Né? A indicação é do advogado e professor Milton Ribeiro, nome escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir, então, a difícil missão de comandar o Ministério da Educação. Bolsonaro convidou o atual secretário do Paraná, chegou a convidar o Renato Feder, mas ele não conseguiu, ele declinou dessa oferta, não quis assumir o abacaxi, que é o Ministério da Educação, e ficou então nas mãos aí do doutor Milton Ribeiro, né, pastor também da Igreja Presbiteriana de Santos, na região litoral paulista, uma pessoa aí que tem um currículo invejável, né, integrante da bancada evangélica, foi nomeado no ano passado por Bolsonaro para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência, doutor em Educação pela USP, Universidade de São Paulo, e ele também é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também especialista em Administração Acadêmica. A pasta de Educação, gente, é o seguinte, é uma das pastas mais ricas e pompudas financeiramente, é uma pasta que traz muitos recursos para o governo federal e sempre foi um cargo, né, o ministro da Educação sempre teve a função de formar alianças políticas no Congresso Nacional. Sempre o dinheiro foi muito desviado, 85% do orçamento da pasta da educação acaba indo para pagar funcionários, é uma pasta que tem um funcionalismo público enorme. O Everton Moreira acabou de chegar conosco aqui também, já quero te cumprimentar, dar meu bom dia, né? Bom dia, Everton Moreira. Estou falando aqui, já para começar o programa, sobre a nomeação do novo ministro da Educação, né? O doutor Milton Ribeiro, esse sim com doutorado, é uma pessoa muito qualificada, doutor em Educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Santos, a presbiteriana é uma igreja tradicional, inclusive eu sou membro dessa igreja, conheço muito bem, e eles comandam a Universidade Mackenzie, que administra o Hospital Evangélico aqui em Curitiba também, pertence ao Grupo Mackenzie.
né, e é uma pessoa extremamente qualificada, e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro procurou atender ao pedido da bancada evangélica no Congresso Nacional e colocar uma pessoa ligada aos evangélicos no Ministério da Educação, até mesmo para corrigir, né, os erros existentes no Ministério, que são muitos, né, o conluio político, aquela questão do comunismo nas universidades, né, o lado da esquerda, ideologia de esquerda nas universidades por parte de professores e reitores, e o orçamento pompudo, altíssimo, que é o Ministério da Educação, só que 85% desse orçamento vai para pagar só funcionário público, que é gigantesco. Né? O pessoal da educação consome quase todo o dinheiro da pasta, né, do Ministério da Educação. Como é que você vê essa nomeação, Everton Moreira? Um bom dia, seja bem-vindo em mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Bom dia, Juliano. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente pelas redes sociais e também pelo aplicativo da rádio. Tomara a Deus agora que o Bolsonaro tenha acertado, né, Juliano? Porque todas as escolhas que ele fez até agora aí foram meio furadas, né? Algumas com ideologias, algumas com incompetência, algumas com nenhum fundamento, né? Então, agora vamos torcer para que o escolhido do Bolsonaro agora tenha competência e se mantenha no cargo, que está ficando difícil, né? Se não me engano, já é o quarto ministro, né, que ele troca já em menos de 2 anos, né? Então é terrível isso. A gente ainda leva uma sorte que a questão de ensino, que a questão de educação hoje está meio parado no Brasil por conta da pandemia, né? Mas se a gente tivesse hoje aí com a regularidade, né, da educação do país, eu acho que a gente estaria num barco furado. 10 horas, melhor. Estou indo no horário antigo, né? 10 horas e 15 minutos, estamos no novo horário agora, né? O difícil é me acostumar com esse microfone quando eu coloco aqui pra gente. Parece que você vai cantar, né? Roberto Carlos. Parece Roberto Carlos aqui. Pois é, 10 horas e 15 minutos. Então, para complementar aqui, a pasta educação teve seus altos e baixos durante todos os governos, né? Desde o período, né, do governo militar até hoje. E ele sempre passou por uma questão política, né? O Ministério da Educação foi o Ministério da Saúde e da Educação foram dois ministérios sempre deixados para que fossem ocupados de forma política, daqueles apoiadores do presidente em campanhas, né? É uma pasta riquíssima, então o presidente, para ganhar moral no Congresso, os ex-presidentes, sempre colocaram pessoas que aparelharam o sistema da educação e da saúde com pessoas de confiança, da sua confiança. Nunca foi um cargo técnico, apesar que deveria ser. Saúde e educação deveriam ser os dois ministérios técnicos do governo, mas nunca foram. Sempre foram ligados a político. Nós temos aí no Ministério da Educação, por exemplo, alguns nomes aí. Tarso Genro, Fernando Haddad, tivemos aí o Aloysio Mercadante nos governos do PT, tivemos aí o Cristóvão Buarque, também que chegou a ser ministro da Educação, que é senador antigo da região aí de Minas Gerais. Né? Então, sempre foi aqui, nós tivemos o Ney Braga, que também chegou a ser ministro da Educação no governo militar. Sempre foram indicações extremamente políticas. Talvez agora, por ser um professor que vai assumir, e um homem ligado à questão à população acadêmica, né, como já foi vice-reitor do Mackenzie também, é uma universidade muito conceituada no Brasil, de repente agora a coisa vai mudar. Né? E principalmente o grande desafio, né, é reformular por completo o sistema educacional brasileiro. Hoje a gente existem no Brasil 12 milhões de analfabetos funcionais, é uma vergonha. A pessoa sai do ensino médio sem saber ler e escrever corretamente. Analfabetismo cresceu muito nos últimos anos, com falta de qualificação, falta de estrutura nas universidades. Então são inúmeros problemas que aguardem o Dr. Milton Ribeiro frente à sua gestão, né, Everton? Os problemas hoje que a gente tem com relação ao Ministério da Educação, eu acho que é muito mais a falta de emprego, de verba na coisa certa, né? Porque hoje é investido muito pouco, né? Agora está sendo mudado dessa filosofia para o governo do Bolsonaro. Mas, na verdade, os outros governos eles investiram muito em universidades e pouco na base, né? Então a gente vê essa dificuldade de crianças chegando aí ao ensino médio sem saber ler, sem saber escrever, né? Não sabendo
fazer uma redação, não sabendo interpretar um texto, então é meio complicado. E a questão de estruturas de faculdade, Juliano, me desculpe, mas é só o mau emprego do dinheiro público, porque chove, cai dinheiro de balde nessas faculdades, né? E elas não têm a capacidade, os reitores por si não têm a capacidade de investir no que realmente precisa, né? Às vezes é muito mais colocado verba para criar uma ideologia do que para colocar no estudo mesmo, né? Então isso é danoso, né? Danoso para a educação. Mas eu acho que é simples e fácil de fazer as coisas, não é muito difícil não. A questão mesmo agora é o Bolsonaro deixar o homem trabalhar, né? Deixar o novo ministro trabalhar, dar autonomia para que ele faça um trabalho bom, né? Mas ele também tem que ter ciência de que ele tem que alinhar a forma dele trabalhar com a forma do presidente cobrar, senão não vai durar muito. Ok, 10 horas e 19 minutos, e aí o surto voltou, o surto do Supremo voltou a ser destaque na mídia. Dessa vez o crítico é o ministro do STF, Gilmar Mendes, que numa live aí no final de semana extrapolou todos os limites, né? Uma live que ele participou da revista Isto É, junto com autoridades ligadas à área da educação, inclusive a área da saúde, desculpa, inclusive o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve participando da live também. E aí ele chegou e na live ele disse, né, que o ministro afirmou que o Exército estaria se associando ao genocídio ao manter militares no Ministério da Saúde, por conta aí do general Pazuello, que é o ministro interino, diga-se de passagem, ministro interino do Ministério da Saúde. E ele acabou se referindo aí à forma que o governo Bolsonaro vem enfrentando a crise do coronavírus, né? Então chamou de genocida os militares, o governo, né? E acabou aí que ele fazendo críticas pesadas, né? Contra os militares, né? Como se a gente vivesse num país que os militares mandassem matar pessoas, que nem foi há um tempo atrás, né? Genocídio, o ministro ele tem que se informar melhor. Tudo é falta de informação. O que nem o Celso estiveram chamando todo mundo de fascista, ele nem sabe o que significa a palavra fascismo, ele não viveu ainda no fascismo para falar isso, e o ministro Gilmar Mendes da mesma forma. Genocídio é quando um presidente manda matar uma comunidade inteira. Né? Genocídio é homicídio de muita gente, muitas pessoas, de várias pessoas, uma comunidade inteira, ele manda exterminar uma comunidade, como aconteceu na Alemanha antiga, todo mundo sabe, o governo do Hitler. Então, sai falando bobagem, usa as redes sociais para atacar o governo ao invés de achar soluções no combate à pandemia. E outra coisa, o Gilmar Mendes, para quem não sabe, sempre esteve no Supremo Tribunal Federal para apoiar bandidos, é advogado de bandidos condenados. Ele recebia dinheiro para isso, ele impediu a prisão de Aécio Neves por várias vezes, chegou a falar no telefonema em 2007 com o senador lá, o Flecha Ribeiro, do PSTB, para proteger o Aécio Neves contra os ataques da Lava Jato. 2015, ele mandou soltar o ex-governador Simval Barbosa do Mato Grosso, encontraram armas na casa do ex-governador e ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal, envolvido também em corrupção lá no Mato Grosso. E como o Gilmar Mendes é do Mato Grosso e é chegado do Simval Barbosa, pediu para libertá-lo, ele não chegou a ficar preso, pediu a liberdade, junto com o ministro na época, junto com o ministro Dias Toffoli, isso em 2015, para quem não lembra. Ele mandou soltar o José Dirceu, ele colaborou para o Lula ser solto, na questão da segunda instância, lá toda aquela discussão da prisão em segunda instância. Tudo isso é obra arquitetada do senhor Gilmar Mendes. E agora ele vem chamar os militares de genocidas e culpar o presidente da República, que não é o coordenador oficial da pandemia, e sim governadores e prefeitos, dessa questão aí, falar bosta também. Desculpa a expressão aqui, gente. Desculpa eu falar isso. Tá? Desculpa, mas olha, gente, não dá mais para aguentar. Nós estamos passando por um momento difícil, gente morrendo. O presidente precisa de apoio de todos os lados, as pessoas que continuam criticando.
Ninguém faz nada. Algum ministro tirou um centavo do bolso, do seu próprio salário, para ajudar na pandemia e comprar um respirador para o hospital? Não, não ajudaram. Fico criticando pela internet. Porque cara a cara, o Gilmar Mendes não tem coragem de falar. Duvido de chegar na frente do militar e falar isso que ele falou nessa live aí. Chamar de genocídio militar na cara dura. Duvido que ele faça isso. Ele é um banana que fala só nas costas. Tem que falar na cara as coisas. Não é verdade, Everton Moreira? Porque até peço desculpas para os ouvintes, aí falei um palavrão aqui, né? Não deveria ter falado, deveria ter mantido a ética, mas tem horas que a gente não tem como segurar, não. Porque a revolta é muito grande por parte desse povo aí que não tem o que fazer e fica criticando. Bom, vamos na prática, né, Juliano? A questão de falar uma palavra que às vezes a gente não tem conhecimento do que é, mas ele, no caso, teria que ter. Ele é um juiz, né? Ele é um revisor das nossas leis lá no Ministério, no Supremo Tribunal Federal. Então, ele é um ministro da alta corte, né? Então, ele deveria saber o que ele fala, né? Genocídio é uma coisa muito forte que a gente não se vê desde a Segunda Guerra Mundial. É claro que alguns países do Oriente Médio têm alguns ditadores, e hoje aqui também na questão da Venezuela, isso é empregado direto, né? Porque a gente vê aí que pessoas estão morrendo de fome, né? Por ter, mesmo um país rico, né? Igual a Venezuela, o país que mais tem, um dos países que mais tem petróleo no mundo, e ainda tem o genocídio, sim, com aquela população que não é a favor do presidente. Né? Mas o que a gente tem que colocar em crédito com relação a isso é que ele está jogando uma conta no bolso do presidente Bolsonaro, ao qual eles mesmos do STF tiraram, quando eles deram autonomia total para os governadores e para os prefeitos. A partir desse momento, eles tiraram toda a responsabilidade do Bolsonaro. Se alguém está fazendo errado hoje, não é o Bolsonaro, né? Não é o governo federal. O governo federal em si só está mandando dinheiro para os estados, criando a facilidade, né, de chegar a esses recursos, ajudando também na questão de logística das coisas, né? Então, eu acho que toda essa responsabilidade ele tirou, né, do governo federal a partir do momento que ele colocou toda a autonomia para os governos estaduais e para as prefeituras. Então, isso é balela do que ele está falando. Ele quer muito mais aparecer do que dar opinião. Agora confirmando aqui 10h25, e daí o Ministério da Defesa vai tomar as medidas, né, legais contra esse discurso do Gilmar Mendes. Foi enviada uma nota do Ministério da Defesa, assinado pelo ministro-geral Fernando Azevedo, né, e ele, junto com comandantes do Exército, né, ele fez um pedido à Procuradoria-Geral da República para que Gilmar Mendes seja autuado, punido pelas declarações, até pela falta de ética, por ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, e por estar acusando, é uma acusação muito séria contra o presidente e contra os militares, né? As Forças Armadas é um poder muito grande na nação, responsável pela defesa da nação e não por atacar a nação brasileira, como ele disse no seu discurso. E os militares têm tido um papel importante, só para lembrar, desde o governo Michel Temer. O Michel Temer colocou os militares no Rio de Janeiro, fez uma intervenção militar no Rio de Janeiro para conter a criminalidade, que as pessoas estavam podendo sair na rua, Everton Moreira. Você deve lembrar desse caso, que o Michel Temer colocou lá os militares no lugar da polícia para combater a criminalidade. Então, para você ver que não é só no governo Bolsonaro. Os militares tiveram papéis importantes em outros governos. No Ministério da Defesa, apesar de ser ocupado muitas vezes por civis, né, o Ministério da Defesa e outros governos, é função do Exército. O Ministério da Defesa é um ministério voltado para um trabalho das Forças Armadas. Então, quer dizer, faltou um pouco de respeito, né, com a instituição, não é com alguns militares, com a instituição Forças Armadas, que representa a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Então foi uma crítica pesada, agora vai ter que responder isso aí, talvez até criminalmente, se bobear. Eu só não vejo o motivo da crítica, Juliano, com relação a militares estar no governo Bolsonaro. Até porque o nosso exército ele é referência, né, com relação à engenharia, à medicina, os melhores laboratórios que tem
hoje no Brasil são dentro das Forças Armadas, né? Os melhores colégios, a melhor educação hoje que a gente tem no país é a educação militar. Os colégios militares são referência, tanto que tem fila para inscrição e o critério é muito, muito complicado para você entrar num colégio desse. Antigamente era filho de militares que entravam, hoje não. Hoje tem seleção, qualquer um pode entrar, mas é muito disputado. Se fosse ruim, né, as pessoas não optariam em colocar seus filhos para estudar nessas instituições. Então o Exército tem um corpo técnico hoje muito, muito bom, muito preparado, né? Porque é isso que a gente faz. O Exército brasileiro, ele não está em guerra, ele não está em ação humanitárias, conforme outros países aí que estão, como Estados Unidos, Inglaterra, França, entre outros aí, que estão sempre envolvidos em alguma batalha, alguma guerra, algum conflito, né? O Brasil já é um país que investe muito na educação e na especialização das pessoas que estão no Exército. Então eu não vejo como plausível essa crítica, né, que vem aí de todo mundo, né, com relação ao que o Bolsonaro tem escolhido. Eu acho que se tem capacidade, independente de ser civil ou militar, tem que assumir a vaga. Eu acho que até agora ele não errou em nada, todos os ministros que ele colocou, ou se não as pessoas técnicas das Forças Armadas que ocuparam o cargo no governo federal, eu acho que tem competência para estar lá, né? E eu acho que o governo do Bolsonaro só não caiu ainda devido a essas pessoas estarem lá. Acho que essas pessoas têm colocado ele um pouco no trilho, né? Porque ele tinha saído do trilho ali. Acho que essas pessoas, esses militares, que acabaram colocando ele novamente nos trilhos. A epidemia, só para trazer aqui, até bom para as pessoas pararem para pensar que com relação a números, nos últimos 6 meses, né, foram 13 milhões de pessoas no mundo que morreram com a pandemia do coronavírus. Então, quer dizer, muita gente contaminada ainda, né, muitos foram curados, mas muitos ainda estão contaminados, e o Exército trabalhou junto nessa pandemia, direta e indiretamente, né, agora com o Ministério da Saúde, com o militar, mas indiretamente com os trabalhos de ajuda, né, ação civil. Foram quase 35 mil homens colocados à disposição no combate à pandemia, feito pelo governo federal, um planejamento nesse sentido. E esses 35 mil homens fizeram muito mais do que toda a vida dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, em pouco tempo, hein? Os ministros estão lá há anos, se aposentam com 70 anos de idade. Os 11 ministros, né, cada um deles. E toda a vida desses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não fizeram o que esses 35 mil homens fizeram em pouco tempo. E aí tem aquela questão, né? As mortes devem ser colocadas nas costas de quem? Dos 27 governadores brasileiros, dos 5.500 prefeitos, que nem entre eles estão tendo sintonia para trabalhar. A gente está vendo aí, Everton, uma cidade faz lockdown, outra não faz. No nosso estado, o Ratinho Júnior não está em sintonia com o Rafael Greg, com os outros prefeitos das cidades da região metropolitana e do interior, né? Fora de sintonia. E aí o que acontece? O governo federal manda o dinheiro e vocês se virem. O presidente manda a grana para os governadores, manda a grana para o prefeito, e aí eles têm que saber investir no combate à pandemia. Isso não está acontecendo. Então aí como é que você culpa o presidente sendo que ele está de fora da organização dessa pandemia, do combate à pandemia? Só está dando dinheiro, e aí eles não estão sabendo gastar. Prefeito e governador, tá aí o Covidão aí, ó, a Polícia Federal, prendendo um monte de governadores, estão roubando dinheiro público que seria para o combate da pandemia, estão enfiando esse dinheiro no bolso. Superfaturamento de respiradores, superfaturamento de leitos hospitalares, de hospitais de campanha, levando governadores a quase sofrer impeachment, como no Rio de Janeiro, né? O governador do Pará, Helder Barbalho, foi quase 1 milhão desviado só em respiradores. Todos eles roubando a todo. Por que daí o ministro Gilmar Mendes não vai para cima desses governadores? Por que ele não critica esses prefeitos e chama esses prefeitos de genocida? Esses são genocida, que estão tirando dinheiro que é para combater uma doença para luxo, para benefício próprio. Isso é genocídio. A palavra genocídio, eu acho que tanto para o Bolsonaro, para o governo do Bolsonaro, ou para qualquer outro político hoje no Brasil, é uma palavra muito forte. Eu classifico como incompetência e desonestidade, né? Eu acho que não é questão de genocídio. Isso aí eu acho que ele usou a palavra equivocada e creio eu que ele mesmo sabe disso, né?
Então, na verdade, o que a gente vê hoje, Juliano, em todo o Brasil, não é questão de genocídio, de querer matar alguém. É questão mesmo de desonestidade e de incompetência administrativa. Isso a gente está vendo em grandes cidades, em pequenas cidades, né? Alguns governadores aí que estão com a PF aí na sua porta aí quase que diariamente. Então a gente tem visto aí muita lambança com o dinheiro público, né? Essa lambança levando com que as pessoas sejam lesadas, porque tem pessoas morrendo aí, né, por falta de equipamento, enquanto outros estão enchendo o bolso de dinheiro, né? Então, na verdade, isso é desonestidade, não é genocídio. Genocídio é outra coisa. Genocídio é uma coisa que a gente não vê, igual eu falei, a gente não vê, né? Com relação, só depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente foi saber mesmo o que era genocídio, que a gente foi ver o que aconteceu lá na Alemanha nazista. Então a gente tem que colocar na prática isso, a gente tem que colocar isso como uma visão geral. Eu não vejo como genocídio, e sim como incapacidade administrativa. 10 horas e 34 minutos, e nenhum dos 11 ministros, são todos advogados, muitos deles não conhecem de leis, só para você saber. Eu acho que deveriam ser desembargadores, né, nomeados ministros do Supremo Tribunal Federal e não advogados, simples advogados. O Toffoli é advogado, o Gilmar Mendes é advogado, não chegaram nem a serem juízes. Olha só, gente, na esfera judiciária, o cargo mais alto que responde ao ministro da Justiça é um desembargador. Desembargador da alçada, desembargador da área jurídica, da vara da família, da vara financeira, de todos os tipos, todas as especialidades. E eles, os ministros do Supremo, foram todos advogados e políticos ainda por cima. Tá? O Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso, 2001. Ele gavetava junto com o Geraldo Brindeiro, que era o procurador-geral da República do FHC, eles gavetavam tudo que era acusação contra o Fernando Henrique. O Dias Toffoli foi advogado do Lula, advogado-geral da União do Lula, e assim por diante. Celso de Mello do Sarney, ligado ao Sarney. Agora é que o Bolsonaro vai colocar um ministro de confiança dele lá dentro, com a aposentadoria do Celso de Mello, agora em setembro, novembro. Então são todos desqualificados. É um grupo de 11 advogados que só fazem burrada o tempo todo e não entendem nada, quase nada de lei. Não sei como que foram advogados por tanto tempo. Complicado. Eu já falei várias vezes aqui, né, Juliano, que eu sou a favor desses cargos majoritários aí na área jurídica, na esfera jurídica. Eu acho que deveriam ser todos concursados, né? A gente começa lá como juiz e vai para desembargador e assim vai indo até chegar num cargo lá por merecimento, né? Na questão de ser um ministro do STF, do STJ, né? E até mesmo do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que também outra coisa que é errada que eu vejo ali é acúmulo de função, né? O ministro do STF assume lá a presidência do STF, né? Eu acho que é do Tribunal Superior Eleitoral. Então eu acho um absurdo isso. Se reveza entre eles. Então eu acho que deveria mudar a lei com relação a isso. Eu acho que cabe aos nossos deputados, aos nossos senadores aí fazer um mutirão lá de ideias, mas que consiga tomar o poder do Brasil. Porque hoje o poder do Brasil está na mão do STF. Quem manda no Brasil hoje é o STF. O presidente vai fazer alguma coisa, eles cortam, não podem fazer. Eles legislam, eles executam, eles fazem tudo o que precisam no Brasil hoje. Nós não temos independência dos três poderes hoje. Hoje o STF é supremo mesmo, na literatura. Eles mandam, fazem e desfazem no Brasil. Seja para coisas boas, porque também não é só coisa ruim. A gente não pode chegar e falar aqui que eles só fazem coisas ruins para o Brasil. Tem algumas coisas boas. Mas o pior de tudo é eles estarem na mão de políticos, de bandidos, né? Porque eles sem poder, legislam lá para essa categoria, para a categoria de político corrupto, para a categoria de bandidos aí, como é o caso do Lula. Por causa do Lula soltaram milhões de pessoas aí nas ruas aí para liberar um bandido só. Então é complicado. Eu acho que teria que ser cargo mesmo, não de confiança, né? Não de indicação, e sim um cargo que tivesse aquele crescimento na carreira do agente público, né, em si, porque o juiz também é um agente público, né? Ele trabalha para a população. Então eu acho que deveria ser por meritocracia e não por indicação. Advogado não pode julgar, tá, gente? Só para deixar claro que o juiz é quem julga. Então, se eles são advogados, eles não devem julgar ninguém no STF.
E só para complementar aqui, trazer também uma informação importante, nós estávamos falando de soltar bandidos. Faleceu nesse final de semana o ex-deputado federal Nelson Meurer, aqui do Paraná. Ele que é do PP, do partido da Cida Borghetti, né, o Ricardo Barros, essa turma toda aí. Foi deputado federal entre 95 e 2018. Uma liderança muito forte no Paraná. Ele acabou morrendo com o Covid-19, vítima do Covid-19. Ele foi infectado, inclusive a família pediu para ele cumprir a prisão domiciliar, que ele estava preso por investigações da Lava Jato, foi até um dos primeiros presos políticos, né? Não é presos políticos no sentido de fazer baderna, mas comprovadamente. Ele foi um político preso, na verdade. Um dos primeiros presos aí na Lava Jato, aqui no Paraná, porque ele encobria o Paulo Roberto Costa na direção da Petrobras, lá no caso Petrolão. Então ele foi preso e estava cumprindo pena em regime fechado, e a família pediu, o advogado ele pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele cumprisse a pena em casa devido à idade, estava no grupo de risco, 77 anos, mas aí o Edson Fachin, relator do processo na Lava Jato, não aceitou e ele teve que continuar na prisão fechada e acabou falecendo, vítima do coronavírus, nesse final de semana. Só para lembrar, o Everton Moreira, o Nelson Meurer foi muito ligado ao grupo do Janene, do PP. O grande líder do PP aqui no Paraná era o José Janene, falecido em 2010, que ele que comandou junto com Alberto Youssef os primeiros passos da Lava Jato. Foi ele quem deu no Brasil, gente, lá por meio de Londrina, né, o Janene. E o Nelson Meurer era muito ligado ao Janene, faz parte desse grupo antigo do PP no Paraná, com a turma do Ricardo Barros, Silvio Barros, Cida Borghetti, né? Família política que domina o Paraná também há anos, está no poder legislativo, no poder executivo, e ele acabou então falecendo, vítima do coronavírus, nesse final de semana, condenado pela Lava Jato. Então está aí, ó. Não tem como, mesmo ele estando preso, fechado, acabou contraindo a doença e faleceu. Né? Então pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não estamos livres de nada, mas foi um político influente aqui no Paraná e no Brasil. Isso mesmo, um político que teve seu desempenho aqui, né, na verdade se envolveu em escândalos aí depois, em falcatruas, né, mas até fez um papel muito importante aqui no estado do Paraná. Eu acho que, independente de qualquer coisa, né, Juliana, independente da índole, independente do que foi, a gente tem que sempre prezar, né, pela família da pessoa, que às vezes, talvez a família até nem tenha culpa disso que aconteceu, né, e a família sofre muito com isso, né. Então, fica aqui também os votos aí de nossos sentimentos aí à família, e que Deus conforte meu coração dessas pessoas e dos amigos também, beleza? 10h41, vamos mandando um abraço aqui pro pessoal, né? Pegando aqui, ó, Daniel Camargo dos Santos ligado com a gente, Mariane Ferrari Moreira, ó, a patroa tá ligada, hein? Tá na escuta aí. Mariane Proença, bom dia. Vilma Coimbra de Oliveira, bom dia. Pessoal aí acompanhando, Léo Zimmer, Lori Zimmer, pessoal da família Zimmer sempre acompanhando o programa também, agradeço a audiência. Pessoal aí de outros estados que estão conosco também, obrigado pela audiência. E o Paraná, ontem o secretário da Fazenda anunciou que o Paraná teve um aumento na arrecadação do ICMS nos últimos dias. Houve aí uma arrecadação aí superior a 20% em relação ao ano passado. Mesmo com a pandemia, o Paraná conseguiu dar uma aliviada, meio que por cima aí no caixa. E junto com isso, vem aí o conflito que está acontecendo entre o governador Ratinho Júnior e os servidores públicos, porque ele vai congelar o aumento salarial dos servidores públicos, né? Então, de novo, a PP Sindicato vai vir com aquela pressão em cima do governador, né? Vai pressionar para que ele realmente dê o aumento. E aí o governador disse o seguinte, que não vai poder dar um aumento à categoria, porque essa ordem vem lá do governo federal. O próprio presidente Bolsonaro afirmou que enquanto estivermos passando pela pandemia, nem o governador pode dar aumento ao funcionalismo público, porque o governo não tem crédito para isso, não tem folha de pagamento para isso. E aí o conflito está feito, porque agora os servidores vão afirmar que teve aumento de arrecadação de imposto, mas o governador não quer abrir a mão e está agindo como se fosse um político e não um gestor público. Então a situação ficou um pouquinho complicada, Everton Moreira.
Temos que dar exemplo, né, Juliano? Eu acho que todo mundo está passando por essa crise aí com tudo que há de danoso, né, com relação à falta de emprego, à falta de dinheiro, esses lockdown aí que estão dando nas cidades, aí está complicando muito a situação financeira dos municípios, do estado, do Brasil também. Eu acho que é um ano atípico e os funcionários públicos têm que entender como aqueles funcionários da iniciativa privada também que estão sofrendo. Eu acho que é um ano atípico, eu acho que tem que colocar a mão na cabeça e colocar a seguinte situação: estou contribuindo como? Como que eu vou contribuir para a gente sair dessa crise? Se cada um pensar no seu, isso não vai dar certo. Né? Então a gente tem que inclusive, incentivar de que os governos, os governadores, os prefeitos, né, e também na esfera federal, que façam isso mesmo, essa contenção de despesas. Né? Porque tem gente aí morrendo de fome, tem gente que não tem dinheiro para nada, dependendo desse fundo emergencial aí, desse auxílio emergencial que não sai nunca também, né, Haroldo? Não está saindo nunca esse auxílio, depositam na conta da pessoa, mas só pode usar 2 meses depois, não sei que raio que é isso, né? Como que funciona essa situação, né? Tem muita gente que eu estou conversando que vai receber só em setembro, foi depositado há 10 dias, mas não pode mexer no dinheiro que está na conta lá. Né? Então, uma incapacidade também do governo federal absurda. Né? Estão jogando para a plateia ao invés de fazer uma coisa prática. Né? Esse negócio dessas contas aí, por exemplo, eu preciso abrir uma conta corrente aqui para uma associação minha, é o que eu sou presidente, minha não, mas que eu sou o presidente, e eu não consigo, por quê? Porque todas as contas hoje estão somente liberadas para o auxílio emergencial. Então, quer dizer, parou o Brasil, né? É complicado. Então, a gente tem que colocar a mão na cabeça, os funcionários públicos principalmente, né? E ver que é um ano atípico. Eu acho que a gente deveria valorizar muito mais os nossos funcionários públicos, eu acho que eles são muito poucos valorizados, em sua maioria, né? É claro que tem uns aí que ganham 100 mil, 200 mil, 500 mil aí que são super valorizados. Né? Acima do teto tem alguns salários. Né? Isso aí, mas a maioria dos funcionários públicos que realmente trabalham mesmo, esses são mal valorizados, eles são mal remunerados, né? E alguns até com questões insalubres de trabalho mesmo que a gente vê, né? Mas hoje não é o momento de fazer loucura. Eu acho que os governadores aí, eles têm, e os prefeitos também, têm que conversar com esse povo, porque eu tenho certeza que os sindicatos também vão bater de frente, né? É o papel deles, né? Eu acho que eles estão nesse papel também de defender os funcionários públicos, mas hoje eu acho que é questão de união. Os representantes públicos conversarem com as categorias, né? Conversarem com seus representantes e chegar num acordo de que esse ano não é ano de se fazer loucura. A gente tem que esperar ver como vai ficar o ano que vem, como vai ficar essa questão da pandemia ainda, a questão financeira do Brasil, e a partir do ano que vem, sim, aí fazer uma negociação boa, né, que valorize mais o funcionário público, não somente o funcionário público, mas todas as categorias, né, e que o Brasil volte a crescer com isso também. 10h45, congelamento salarial dos servidores se deu no governo Beto Richa, só para recordar aqui, né, 2015 foi aquele ano do massacre do Centro Cívico, do 30 de abril, fatídico 30 de abril, que ficou marcado na história política do Paraná, né, os professores que foram lá, os deputados entrando em camburão dentro da Assembleia Legislativa do Paraná para votarem os projetos, os professores lá não podiam nem passar perto da multidão, que senão iam apanhar, aí a cavalaria da Polícia Militar entrou no meio, a tropa de choque da Polícia Militar, né? E foi toda aquela confusão, 200 pessoas feridas gravemente entre professores e servidores, mas não foi a primeira vez também. Nós tivemos muitos problemas no governo Jaime Lerner, para quem não lembra. Não era ano de pandemia como agora, mas houveram discussões na área, discussões políticas sobre a questão salarial dos professores, principalmente. Em 2002, foram 3 mil professores e funcionários públicos, junto com alunos, invadiram, literalmente invadiram o Palácio do Governo, estouraram o cadeado lá no portão do Palácio do Governo, invadiram, aí a tropa de choque entrou em ação também, houve confronto, né? Na época o presidente do sindicato dos professores da APP Sindicato era o Romeu Gomes de Miranda, quis enfrentar a polícia militar, tudo o mesmo episódio, isso em 2002. Mesma coisa que aconteceu em 88 no governo Álvaro Dias. Aí o governador Jaime Lerner chamou a secretária de Educação na época, Alcione Saliba, e decidiu receber os professores no Palácio do Governo. E aí a categoria estava sem receber desde 1995, né? E aí foram lá para cima do Jaime Lerner e queriam uma solução, queriam 65% de aumento no salário.
Isso estou falando aqui que aconteceu em 2002, né? E aí não teve negociação e no fim das contas o governador teve que inventar uma história lá, teve que enrolar um pouco mais os servidores públicos, mas o prejuízo do Estado foi grande, né? E de lá para cá o governo não conseguiu se recuperar do caixa financeiro, passou pelo Requião, passou Beto Richa, chegou Ratinho Júnior, e aí no Paraná está naquele limite prudencial de gastos com servidores. O Beto Richa extrapolou, contratou 300 servidores comissionados a mais do que já tinha no governo do Estado quando ele assumiu, e aí ficou o salário dos servidores altíssimos, como você falou, alguns postos de trabalho no primeiro escalão, com o salário lá em cima, e a situação do Paraná foi ficando cada vez pior financeiramente. Juliano, a gente vê aqui nas instâncias públicas aí várias CPIs, né? A gente vê CPI para tudo. Parece que CPI é a mesma coisa que dá bom dia, né? Eles dão bom dia aqui, é a CPI que eles instauram. Eu nunca ouvi falar desse CPI da contratação pública. Já ouviu falar? Eu nunca vi. Né? A gente tem aí os governadores, os prefeitos, eles contratam a revelia, eles contratam quem eles quiserem, a qualquer custo, criam cargos que não existem, né? Aumentam secretarias, né? Muitas secretarias aí que não servem para nada em várias prefeituras, em vários governos estaduais. E a gente vê que isso não tem uma fiscalização, né? Aquele vereador que está lá, que deveria fiscalizar o prefeito, ao invés de ir lá lutar para colocar uma lombada, não que a lombada não seja, né, que tenha que se colocar uma lombada onde precisa, né, questão técnica, mas isso tem a prefeitura, né? A prefeitura tem um setor técnico para fazer. Mas você não vê um vereador lá fiscalizando, batendo de frente porque contratou 10 pessoas sem a necessidade, né? Eu acho que, às vezes, nem o menos é o mais produtivo. Por exemplo, não adianta você ter 10 secretarias e elas não serem ativas. Então é melhor você ter 17 e elas serem ativas e funcionar bem. Então o trabalho é feito pela quantidade das pessoas, mas também pela qualificação, né? E isso a gente não vê hoje em nenhuma Câmara Municipal, em nenhuma Assembleia Legislativa, esse tipo de fiscalização. Simplesmente falam amém para governadores, falam amém para prefeitos, né? E a gente vê essa situação que está o Brasil hoje, né? Que é muito pouco funcionário público na área da segurança, da educação, da saúde, e muitos funcionários ganhando aí um salário deles, o que dá para contratar às vezes 50, 60 pessoas. Então é muito danoso isso para o Brasil, né? Para todas as cidades que a gente tem acompanhado aí essa situação da pandemia, inclusive aí que está faltando dinheiro, né? Então eu até crio um desafio aqui para esses vereadores, né? Para esses deputados estaduais aí, de abrir uma CPI, fazer uma investigação de como funciona essa questão mesmo de contratação de funcionário público de indicação, de confiança, como se fala, né? Que a gente tenha uma regulamentação também para isso, né? Que a gente tenha um controle maior disso, né? Que não fique simplesmente na vontade dos gestores. Está feito o desafio, hein, Everton Moreira? Vamos cobrar isso. Que os vereadores de Curitiba só ficam dando título de cidadão honorário. Eu nunca vi uma legislação nos anos de governo da Câmara Municipal, até hoje. Fizeram a CPI do transporte coletivo em 2012 lá em Curitiba, por conta da situação que se encontrava o preço da tarifa do ônibus superfaturado, e depois foi comprovado pelo Jorge Bernardi, que foi o presidente da CPI, e pelo vereador lá, o Bruno Pessutti, que foi o relator, né? Talvez a Câmara Municipal precise, realmente, como você falou, a gente quase não vê CPI em Câmara Municipal. Os vereadores só ficam dando nome de rua, título de cidadão honorário, aprova a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO do prefeito, e ainda negociando para aprovar, favorecendo o prefeito, que ele precisa do dinheiro para dar uma desviadinha aqui, uma desviadinha ali, né? E não se vê CPI de licitação pública. O que ninguém faz? Quanto rolo está acontecendo em licitações agora com a pandemia, ó, né? O Covidão aí, ó, os governadores desviando dinheiro, colocando empresas sem licitação para cuidar do dinheiro público no momento dessa pandemia. Por que não se faz uma CPI da licitação? Vamos investigar que empresa que foi inserida numa licitação e qual não foi. Aqui não foi, arranca, tira fora, né?
outra coisa aqui, Juliano, só para deixar bem claro que eu dei essa ideia aqui porque a gente não vê isso, né? Na verdade, povo, vou dizer para vocês aqui, não é um projeto, tá? Isso é uma ideia que eu dei aqui. Então amanhã ou depois os caras batem na gente aqui, Haroldo, como se a gente estivesse copiando alguém. Eu estou dando uma ideia aqui porque eu nunca vi. Você já viu isso aí, Haroldo? Você já viu essa questão de ter numa Câmara Municipal esse tipo de fiscalização? Eu nunca tinha visto até hoje, pelo menos não vi. Então se amanhã algum vereador aí vier falar, então comente, né, e fala assim, essa ideia é minha, mas a gente também teve lá uma ideia da rádio Web Cidade Mix, do pessoal lá do Haroldo, né, do Everton lá e do Juliano Zimmer também, lá que comentaram isso e tal, e eu criei agora esse projeto para que a gente fizesse isso, né, para fiscalizar, porque a gente cria polêmica às vezes, Haroldo, de dar alguma ideia, e o povo a gente acha que a gente adivinha a cabeça de político, né, que a gente adivinha a cabeça de gestor, de legislador, que a gente vai adivinhar o que ele está pensando em fazer daqui a 50 dias, 60 dias, o que a gente fala aqui. Então, peço para que as pessoas aí também não achem que eu estou fazendo um projeto para isso, que simplesmente uma ideia que eu dei aqui para que esses políticos se conscientizem também, que não, igual diz o Juliano, que igual falou o Juliano, não é só dar nome de rua, não é só fazer menção honrosa, tem muita coisa a se fazer em tudo quanto é cidades aí, que falta muita atitude dos políticos, né? Então isso aqui é uma ideia. Se alguém quiser fazer, não é projeto meu, tá? Não precisa colocar que foi a gente aqui, mas façam, ajam, porque toda ideia que vir em favor da população é muito bem-vinda. Muito bom dia, Everton Moreira. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Bom dia. Muito bom dia, amigos internautas que estão linkados conosco através do www.radio Web Cidade Mix e também os nossos amigos que estão linkados através do Facebook, o programa Na Mira da Cidade. Realmente, as ideias devem serem aproveitadas. Afinal de contas, a gente tem um trabalho de muitos anos sempre trabalhando em prol das comunidades e sabendo que é tão necessário, principalmente dentro das áreas tão importantes quanto a educação, a saúde, a segurança, obras, em geral, daquilo que a gente precisa dentro do nosso município. Né? Quando a gente fala sobre a situação de um local, por exemplo, que uma obra foi mal feita, não quer dizer que a prefeitura fez mal feito. A empresa que foi contratada fez mal feito. Então, teria que ter, digamos, um compromisso de que fez mal feito, tem que retornar e fazer sem custos aos cofres públicos. Né? Então, toda a ideia sempre é muito bem-vinda e podem aproveitar, por exemplo, a gente tem várias pessoas aí, como na madrugada eu pude colocar, Everton, a gente já está conseguindo até pautar a mídia em São José, então isso é importante. As nossas ideias também, por mais que uns digam que não, que rebolem daqui, ou se esquivem de lá, mas a gente sabe, estamos aqui exatamente com isso, nosso canal de comunicação, canal voltado às comunidades de São José dos Pinhais. Como você bem disse, não temos aqui laços ou vínculos sequer com qualquer parte dos órgãos públicos, porque aqui se vence a luz, vence a internet, vence o aluguel, vence o condomínio, entre eu e você aqui para a gente resolver, e não tem um cristão aqui, né, colocamos assim, que possa falar que está nos bancando ou que está pagando qualquer coisa aqui. Então, o nosso canal de comunicação é um canal de comunicação realmente voltado para as comunidades que precisam. Tanto é que a Rádio Peão, Everton e Juliano, tem comentado aí que é para dar de hoje para amanhã é para dar um barulho feio entre governo do estado e prefeitura de São José dos Pinhais. Porque, segundo a Rádio Peão, não oficial ainda, o prefeito pode anunciar hoje mais 14 dias em lockdown. Né? Quando que o prefeito nosso ontem anunciou a liberação. Olha, com o fim do decreto estadual que expira no dia 14 de julho e que restringiu por 14 dias atividades do comércio não essencial em São José dos Pinhais e demais municípios no Paraná, o comércio em geral poderá abrir a partir de quarta-feira, dia 15. O anúncio foi feito pelo prefeito Toninho Fenelon em uma live realizada na noite de ontem, segunda-feira, dia 13. O prefeito ressaltou que a decisão não é definitiva e que depende do direcionamento do governo do estado,
do comportamento das pessoas e dos índices de contaminação pelo novo coronavírus na cidade. Quero pedir que, uma vez reaberto o comércio, que os nossos comerciantes respeitem as medidas de distanciamento com a restrição de pessoas no interior das lojas, as medidas de higiene, uso de máscara e álcool em gel, enfim, todas as medidas que estão em vigência no nosso município, disse o prefeito. Ele que esteve aí acompanhado também pelos secretários e que deixou essa mensagem aqui, Everton, rapidinho, porque até que foi breve a mensagem. Deixa eu ver, está no ponto aqui. Vamos ver se dá tudo ok aqui, né? O negócio é o seguinte, quando o Haroldo dá uma procurada aí, Haroldo, nós já demos várias ideias aqui no programa. E sem ter aquele negócio de compromisso, né? Tá. Desculpa a toda a população do atraso, mas por medidas aqui de trabalho que nos atrasou estar aqui nesse momento. Então, pedimos desculpa a todos. Segundo a situação é que amanhã tem vigência, né, o decreto estadual do governo do estado, no qual tem o fechamento do comércio, e nós temos recebido bastante questionamentos, né, de como que vai funcionar a partir da quarta-feira, com a perda da vigência do decreto estadual. Então, nós estamos aqui, queria agradecer a presença do prefeito Henrique Leon, para que a gente possa dialogar e conversar um pouco com a sociedade de São José dos Pinhais, de qual é a intenção da administração pública municipal, qual é o pensamento da prefeitura do município, o pensamento do nosso prefeito Henrique Leon, para o nosso comércio a partir da quarta-feira, com a perda da vigência do decreto estadual. Então, gostaria de passar a palavra para o nosso prefeito, para que o nosso prefeito se posicione com relação a essa questão, essa demanda tão importante a todo o comércio de São José dos Pinhais. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que nos acompanham e boa noite especial à nossa população de São José dos Pinhais. Como o doutor Alisson, que é o nosso procurador, que comanda aí, né, o nosso comitê de crise, onde se discute, né, cada medida a ser tomada diante dessa pandemia em São José dos Pinhais. Bom, dia 14 de julho de 2020, sai-se o decreto do governo do Estado. E eu sei que a preocupação de todos em São José dos Pinhais, principalmente do comerciante, do empreendedor, do empresário, é como ficará a situação, falando especificamente de São José dos Pinhais. Claro que, encerrando o decreto do governo, cabe nós, enquanto Prefeitura Municipal, enquanto administração pública municipal, tomar as decisões. E o que eu quero anunciar à nossa população nesse momento, principalmente os nossos comerciantes, os nossos empreendedores, os empresários, é que uma vez terminado o decreto do governo, nós não vamos prorrogar o nosso decreto de São José dos Pinhais. Isso quer dizer que a partir de quarta-feira a gente está liberando todo o nosso comércio, enfim. Essa é a parte muito importante, né? A partir de quarta-feira todo o comércio ser liberado, porém ele deixou bem claro também no começo ali que não é sozinho que ele decide, depende também aí do governador, e se de repente aí o governador vir com o que a Rádio Peão tem comentado, que seria talvez o lockdown 14 dias, infelizmente São José dos Pinhais tem que entrar pelo decreto estadual. Tem que obedecer. É aquilo que a gente estava comentando aqui, ó, a bagunça que virou. De repente o governador decide prolongar o lockdown. Aí o prefeito manda abrir tudo e depois o governador vem e fala outra coisa. Né? A falta de sintonia, aí vem o Supremo vem falar de genocídio. Então, aí ó, a situação é essa. Se fosse comandado pelo governo federal, seria padrão. Entendeu? Ou vai ter lockdown, vai ter para todo mundo, ou não vai ter lockdown, todo mundo volta a trabalhar, o comércio volta ao normal. Olha a bagunça que está virando isso daí. Questão também aqui tem a questão de região, né? Regional, né? Então, eu tenho certeza aí que o governador, se ele tomar alguma atitude, não vai ser para o estado inteiro, e sim para algumas cidades que estão em situação crítica, né?
E a gente sabe que São José dos Pinhais está numa situação crítica. Nós não temos leitos aqui suficientes para a população que a gente tem. Então a gente tem que entender também de que o comerciante ele precisa trabalhar, precisa. Mas o prefeito também, em si, ele tem que ter criatividade. A gente tem que cobrar do prefeito criatividade. A gente não precisa fechar todo o comércio. Não pode ser feito uma escala, né? Um dia abre vestuário, outro dia abre festas, outro dia abre academias, outro dia... E assim vai. Eu acho que falta criatividade também na questão na administração pública. Eu acho que não é assim, ó, ou é 10 ou é 0. Eu acho que a gente tem que manear a questão do comércio. Não precisa abrir todo dia, mas que dê oportunidade aos comerciantes também, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, abrir o seu comércio nessa questão do lockdown, né? E eu acho que o mais importante é a educação das pessoas que estão na rua, né? Porque essas pessoas que não estão colaborando, não é o comerciante. Coitado do comerciante faz de tudo. Ele não tem condição de colocar o álcool gel para todo mundo, ele tem que dobrar os funcionários deles para controle disso, né? Isso não tem valorização nenhuma valorização do poder público, né? O comerciante só se ferra nessa situação, né? Mas as pessoas também têm que entender que depende delas, né? Para elas que são as pessoas que vão transmitir isso, que vão pegar essa doença e retransmitir. Então fique em casa que não precisar. Sábado estava tudo fechado aqui no centro, mas tinha gente como se fosse um dia de semana. Pra ver como que não resolve fechar. Então não resolve fechar. O povo tem que ir pra rua do mesmo jeito. Não resolve fechar, e sim ter a criatividade. Agora, o que falta para o poder público é coragem de fiscalizar e cobrar. Né? Coragem de fiscalizar e cobrar. Em vez da guarda municipal ficar ali parada nas esquinas ou tentando fechar comércio, vai dar multa nas pessoas, tira as pessoas da rua, tira as pessoas que não têm o que fazer da rua. Né? Fiscalize o ônibus para ver se as empresas estão fazendo aquilo que foi pedido para fazer, se o prefeito está fazendo aquilo também que está no decreto do governador. Eu duvido que está no decreto do governador que os ônibus não podem ter mais pessoas do que ele determinou, sabe? Então é questão de coragem mesmo. A gente vê que é muito fácil assinar um decreto, fecha tudo, abre tudo, e não tem criatividade para gerir os municípios e nem o Estado. No banco, aqui nos bancos, nós temos uma caixa econômica aqui do lado do prédio da rádio, vive cheio de gente. Eu passo ali, a cidade inteira pode estar fechada, mas o pessoal está ali, um cheirando o cangote do outro na fila do banco. É outro problema sério, as agências bancárias. Ônibus, agência bancária, supermercados, agora estão controlando os supermercados, né? O limite de cliente pode ficar dentro do estabelecimento. Mas há poucos dias atrás, lotado o supermercado, gente. Não, é cheio, você andava ali nos corredores do supermercado, muita gente comprando ao mesmo tempo. Eu acho que pode abrir tudo, mas com horários, Everton, diferenciado. Vamos fazer uma faixa de horário. Das 9 às 11 da manhã, é só o grupo de risco que vai poder entrar no comércio. Do meio-dia às 3 da tarde está liberado para gente com criança, depois para todo mundo, entendeu? Mas essa questão, Juliano, é o que eu falei da questão, eu dei um exemplo aqui de abrir um dia sim, um dia não, mas é questão de criatividade, de gestão, de ideias. Eu me admiro uma prefeitura igual de São José dos Pinhais, vou dar o caso que é o nosso aqui, né, que tem mais de 20 secretarias, e não se unem para fazer um projeto de combate ao Covid, mas um projeto específico. Né? Se gastou muito dinheiro em propaganda surfando quando a cidade estava numa situação boa. Hoje, como que faz? Todo aquele dinheiro que foi usado para propaganda, falta talvez hoje para a gente instruir as pessoas, né? De colocar mais agentes na rua. O que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui, você tem que estar em casa. É assim que vai resolver, entendeu? E não fechando o comércio. As pessoas precisam trabalhar, né? Com cuidado, com tudo precisam trabalhar. E o que falta mesmo é isso, o que a gente vê aí que falta é isso mesmo, é que o gestor público ele não utiliza da sua questão técnica que eles têm na mão, porque isso é pago pelo povo, não tem nenhum sacrifício para isso. Eles estão cercados, ou deveriam, né, estar cercados de pessoas que têm esse direcionamento técnico. E hoje a gente não vê nada disso. A gente vê aí simplesmente seguindo cartilhas, né? Então é complicado. Seguir cartilha é para criança de 7 ou 8 anos. Né? Eu acho que um administrador público ele tem que ser capacitado para entender. Porque administrar uma cidade com um PIB igual ao nosso é muito fácil. Né? Agora, na hora de crise, na hora que precisa, aí que você vê qual que é o gestor, qual que é a pessoa que tem aquela capacidade técnica de fazer com que tudo aconteça.
Agora, 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar junto com o Everton e Juliano na quinta-feira, se Deus quiser, Ele quer, e eu vou correr atrás. Um beijo no seu coração, fui! Valeu, valeu, Haroldo, um abraço, até quinta-feira, obrigado pela participação, Everton Moreira, até quinta-feira. Até quinta-feira, Juliano. Até quinta-feira, Haroldo. Um bom dia e uma boa semana aí para todos que estão acompanhando a gente aí. E na quinta estaremos voltando de volta aí para trazer as informações e aquela análise nossa, pessoal, aqui de tudo que acontece em São José, no Paraná e no Brasil. Falou, galera. Até. Fique com Deus. 11:07, Pérola, antes de fechar, vamos lá. Quem perdeu a eleição de 2018 não foi o Haddad ou o PT. Quem perdeu a eleição de 2018 foi o Brasil. As declarações da deputada federal do PT pelo Distrito Federal, Érica Cocai, no Twitter. Ela jurou que Fernando Haddad e o PT não perderam as eleições, que Fernando Haddad e o PT, na verdade, perderam. É uma gozação sem tamanho. Aquele Congresso Nacional virou um ciclo, só tem trapezista e palhaço lá. Há 11 horas e 8 minutos. Obrigado pela sua participação, pela sua paciência conosco. Até quinta-feira com mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Bom dia.